Boa noite, Narinha. Tudo bem? Muito bem. Seja bem-vinda. É um prazer ter você nesse primeiro café forte com a gente aqui, nesse primeiro café forte entrevista, né? Seja bem-vinda. É um prazer ter você para falar com a gente sobre esse tema que eu acho que é de grande relevância para todos nós. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um privilégio, né? É uma honra sempre falar desse assunto, eu gosto bastante, e é um assunto muito importante, essencial, e eu fico muito feliz de ver quando outras pessoas, além de nós que estamos tão envolvidas, dão o devido valor, dão devida atenção a esse assunto. Então, eu estou bem feliz mesmo dessa oportunidade de poder falar um pouco mais na minha limitação, dentro daquilo que eu sei, né? É claro que eu não sei tudo, mas tudo que eu sei eu vou passar para vocês e responder as perguntas. Muito legal. Nara, eu sei que às vezes, da minha parte, acontece muito, e talvez com quem está assistindo a gente aconteça também. Às vezes até de forma involuntária, a gente comete alguns deslizes para se referir a algumas comunidades, em geral, algumas minorias. Né? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos tido aí políticas públicas para diversas minorias, e às vezes nós acabamos nos deparando com falas até preconceituosas com relação a elas, de forma muito involuntária mesmo, de forma, às vezes, pela ignorância nossa, né? E eu queria Sim, abordar um pouquinho nesse sentido com você, contigo, porque até tu, inclusive, fez no teu perfil no Instagram, até inclusive convido quem quiser seguir a Nara Córdova Oficial, segue lá, tem dicas diárias, né, sobre língua de sinais. E tu fez uma pesquisa, uma enquete sobre se Libras era linguagem ou língua. isso. Afinal de contas, responde para nós então, é língua ou é linguagem e por quê? Muito bem. Essa é uma discussão já bem antiga. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos, ainda acreditam que a Libras é uma linguagem, porém estudos bem profundos, bem minuciosos revelam que a Libras é língua brasileira de sinais. Por isso Libras, ela é uma sigla, né? Língua brasileira de sinais. Qual que é a diferença? Uma linguagem, ela é qualquer forma de se expressar e passar uma mensagem. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com as minhas mãos dizendo expressar e passar uma mensagem. Isso aqui não é um gesto, isso aqui é só um gesto, não é um sinal de Libras. A linguagem ela pode ter apenas gestos, né? Às vezes a gente fala que pessoas muito amigas, né, ou irmãos, se conhecem pelo olhar, né? A gente já se, a gente faz, né, bastante isso, eu e tu e a Né, a gente é bem próximo. Aquela olhadinha a gente já sabe ou já sabe o que está acontecendo, ou se é uma piada, ou se é alguma coisa constrangedora. A gente se conhece pelo olhar. Isso é uma linguagem, certo? Porque a linguagem não tem exatamente uma regra fixa, não é um conjunto de regras. Existe sim, né, não desmerecendo a área da perícia técnica, uma abordagem, um estudo sobre a linguagem de expressão, a linguagem corporal, e sim, eles têm toda ali uma perícia, né? A gente brinca aqui em casa assistindo alguns vídeos a 12, não sei o que e tal. Então, existe sim algumas coisas técnicas acerca da linguagem corporal, mas não existe uma regra, um conjunto de regras. As pessoas fazem porque querem expressar exatamente isso. Já a língua ela tem gramática, a língua ela tem semântica, tem léxico, tem fonologia, né? Tem tudo o conjunto que uma língua precisa. Então a Libras, ela tem sim a sua gramática interna, por mais que a gente às vezes diga, inclusive, que ela é emprestada da gramática da língua portuguesa, porque usa bastante a gramática da língua portuguesa, usa como base, mas a maioria das línguas, dos idiomas em si, tem uma gramática em comum ali que segue mais ou menos a mesma regra. Então a Libras também é assim. Por isso que nós dizemos que sim, a Libras é uma língua, porque ela tem a sua gramática, tem o seu léxico próprio, tem toda uma forma de você se expressar usando os sinais propositalmente. Entendi. Então, no caso, você pega, por exemplo, uma língua, por exemplo, o inglês, né? Ele vai ter lá uma gramática, um léxico, outras coisas que o compõem. Pega o português, também tem o seu própria gramática, o seu próprio léxico. Pega um alemão e assim por diante. Então, você está querendo dizer que Libras também tem a sua própria gramática, seu próprio léxico, e isso, por isso, caracteriza-se como uma língua, é isso?
Exatamente. Ela tem todos os quesitos que uma língua precisa. Tem semântica, tem fonologia, tem léxico, tem gramática, tem tudo que precisa. Então, já aproveitando, então, nesse sentido, e perguntar, eu posso dizer, então, que alguém que fala a língua portuguesa e também fala a língua brasileira de sinais, eu posso considerar bilíngue? Bilíngue, Entendi, com interessante, certeza. né? Então, às vezes tem gente que olha simplesmente a Libras como um sinal, né? Isso. Como Como gesto, simplesmente ficar um gesto, né? Ficar fazendo gesto, ficar mexendo, parece algo que simplesmente parece, entre aspas, parece uma brincadeira, mas na verdade é, é uma língua, é é uma uma língua. conversa, né? Muito interessante, muito bom. Então, eu É, acho que é tão importante, isso nós vamos ver mais à frente, quanto ser bilíngue com português e inglês, seria nós também termos aí a língua brasileira de sinais, né? Nosso currículo. exatamente. Eu acho que uma forma bacana de expressar a diferença entre uma língua e a linguagem é, por exemplo, se nós vamos fazer uma viagem, vamos supor aqui, para a Rússia. Você sabe falar o idioma russo? Não. Qualquer coisa, não, nada, não sei falar. Então eu chego num restaurante russo e penso, comida, certo? Aqui é o lugar da Perfeito. comida, ok. Queremos comer. Ah, como que eu vou pedir aqui uma macarronada com môndegas? Aí você vai dar uma olhada ali no que você acha que é comum, por mais que seja outro idioma. Achei o menu, certo? Achamos o menu, vamos dar uma folheada. O cara chega lá para você. Uhum. O cara vai entender que isso aqui é um sinal, será? Será que isso aqui é faz parte da língua? Você Isso, no mostra a caso, macarronada, isso você mostra a macarronada caracterizaria, e no caso, faz uma linguagem, né? uma linguagem. Você tá mostrando, você mostra a Perfeito. macarronada ali, um copo d'água e faz para mim e para ele, dois, para mim e para ele. Então, o cara vai entender. Esse prato aqui ela quer para ela e para o cara que tá ali com ela, né? Eu e tu. Ele vai entender. Nós não falamos nem russo, nem português, nem inglês, nem libras, nem a língua de sinais da Rússia, porque isso é uma coisa importante também. A libras não é universal. E o cara entendeu, Perfeito. né? O garçom, eu tenho mania de falar o cara, né? O garçom, o atendente do restaurante entendeu. Nós fazemos uma linguagem. Agora, se nós estamos em solo brasileiro, por gentileza, nós queremos um prato de macarronada para dois copos de água, dois copos de suco. Isso é língua. Eu pedi por gentileza, nós queremos dois pratos de macarronada. Eu usei sujeito, nós, eu usei verbo queremos e eu usei complemento, prato de macarronada para nós dois. Perfeito. Isso caracterizou, no caso, agora uma língua. É isso? Uma língua, exatamente. Maravilha. Agora, se nós sabemos falar russo, nós vamos falar a língua russa daí, no caso, que eu não vou aqui nem tentar. Perfeito. Perfeito. E você acha que hoje, vamos abordar um pouco mais à frente também, de forma mais detalhada, mas existem muitas pessoas que, assim como eu, tá? O meu inglês, eu considero quase que uma linguagem, né? Porque você sabe, você não se perde, né? Mas você acha que sabe e tenta enrolar. Existem pessoas que às vezes enrolam na Libras e acham que sabem se comunicar em Libras ou não? Ah, com Tipo, certeza, né? aprendi um sinal, eu fiz um sinal, a pessoa que não é ouvinte entendeu, então tá valendo. Sim, com certeza, com certeza. Eu acredito que no profissionalismo dos intérpretes isso não ocorra tanto, mas Claro, sim, sim acontece bastante, às vezes não desmerecendo, desvalorizando, mas às vezes no voluntariado, que eu sou muito apaixonada pelo voluntariado, né, tu sabe? Sempre trabalhamos voluntário em muitas áreas e isso pode acontecer sim e acontece porque a pessoa às vezes ela não sabe aquele sinal, ela inventa na hora alguma coisa ali, um gesto parecido e toca o barco adiante, e claro que o surdo está ali olhando e dizendo, né? E aí a perfeito, gente também que sabe, percebe que a pessoa está no information. perfeito. Bom, vamos para a segunda pergunta. Bora. Pessoal, queria aproveitar para quem está com a gente, está assistindo a gente, está nos acompanhando, porque vocês podem mandar perguntas para a Nara, tá? Mandem perguntas, nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar aí observando. As perguntas que nós deixarmos passar aqui, a Sueli vai estar passando para a gente vai passar para a Nara. Claro que eu não vou responder nada, né? Sou só um entrevistador aqui. Então, eu passo a bomba para a Nara e nós vamos respondendo, tá bom? Então,
Mas participem com a gente, agradeço a todo mundo que tá conosco aí, tá mandando as palminhas, mandando aí a Ângela que mandou o sinal, né? O sinalzinho aí de I love you. Depois a gente vai pedir para a Nara também ensinar alguns sinais aqui para a gente também. Mas vamos para a próxima pergunta, que é baseado um pouco naquilo que eu iniciei na introdução, que é relacionado aos preconceitos e às vezes a maneira, e repito, de forma involuntária, às vezes, que a gente se refere de maneira até desrespeitosa, deselegante para a comunidade. Então, como que eu me refiro à comunidade dos surdos, não ouvintes, surdos mudos? Sabe, são tantas às vezes que a gente escuta e que a gente fica, poxa, qual que é a maneira correta? Eu já queria que não só nessas expressões, mas várias outras que você acha que é interessante apontar, falar, olha, não é essa a forma correta, não é essa a maneira ideal. Então, para ir nos guiando, nos idealizando também e nos contextualizando dentro dessa temática que é tão interessante. Certo. Então, existem algumas linhas, né? A gente sempre tem que entender que acima de tudo está o respeito, né? Então, assim, Perfeito. às vezes, a ignorância, ela não é uma forma de grosseria, e sim a falta de conhecimento. Então, quando a gente fala assim que a gente é ignorante num assunto, a gente é leigo, não tem conhecimento. E às vezes a gente erra na ignorância, né? Por ser leigo no assunto. Então, assim, quando alguém é leigo no assunto, tem o maior prazer de explicar, de sentar junto, de dizer, né? Eu acho que quando a pessoa se interessa em perguntar, eu acho que isso é muito importante, muito legal. E assim como tu está fazendo aqui, a gente pode explicar para outras pessoas que talvez tenham esse desconhecimento, vamos assim dizer. Bom, como eu disse, o respeito. Há algumas pessoas que preferem um denominado tema e há outros que preferem outro, né? Uma nomenclatura. Então, o que acontece? Existem duas formas mais corretas de se dirigir aos indivíduos: surdos e não ouvintes. Por quê? Porque, para começo de conversa, o surdo ele tem voz. Acho que isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, ele não é mudo. Então, surdo mudo é algo completamente descartável, é algo que eu vou falar aqui de forma bem declarada, é ofensiva você chamar um surdo de mudo. Não é surdo mudo, não é mudinho, é surdo, certo? Então é bem pejorativo, é bem ofensivo, eles ficam magoados, chateados, porque eles não são mudos, eles são surdos. Alguns preferem não ouvintes, a gente, no geral, pode falar ouvintes e não ouvintes, mas a gente não pode se dirigir a uma pessoa como ou você que é não ouvinte. Não, você um surdo, certo? Então, não ouvinte fica mais como uma forma de a gente classificar e separar ouvintes e não ouvintes. E deficiente auditivo também é um termo um pouco pejorativo para aqueles que já nasceram surdos, são surdos de nascença. Então, eles preferem a nomenclatura surda, porque deficiente auditivo é alguém que nasceu ouvinte e que ao longo do tempo desenvolveu alguma doença, alguma infecção e acabou perdendo a audição. Mesmo dentro dessa categoria, há alguns deficientes auditivos que preferem ser considerados surdos. Então, para a gente não errar, surdo, comunidade surda, que aí todo mundo vai se dar bem. Perfeito. Muito bom. E agora eu acho que é o momento talvez da gente problematizar um pouco mais, até Bora. porque a gente está conversando, até conversei contigo antes, e até Aham, conversei com a Tailane também, até já adiantando, quem está ouvindo a gente, segunda-feira que vem nós teremos, no dia 8, que é o comemorado Dia Internacional da Mulher, nós teremos como convidada a Tailane. Tailane Costa, que já foi nossa secretária aqui no município, bacharel em Direito, mestre em Direito, e ela vai estar falando exatamente sobre a área eleitoral, o direito das mulheres, vai estar falando sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres, o que está se efetivando, o que é só uma transparência de papel, o que está só no sistema, mas que de fato não acontece no dia a dia, vai falar um pouquinho sobre a questão de candidaturas laranjas, vai falar sobre tantas outras coisas que eu acho que é muito interessante aí para todos nós, né? Não só para as mulheres, mas para todos nós. Então, no próximo segunda-feira, a Tailene vai estar com a gente, e tanto para a Nara quanto para a Tailene eu já adiantei que é importante nós não nos atermos só nas questões técnicas, mas também naquilo que para vocês que estão nos ouvindo faça todo sentido no dia a dia no que você possa aplicar, que você atravesse a rua e você vê os problemas, né? E são problemas, por exemplo, da comunidade surda,
que de repente nós nos deparamos, até várias vezes nós conversamos, né, Nara? Já me deparei em repartições públicas, hospital, por exemplo, que um casal surdo foram buscar atendimento e não tinha uma pessoa dentro daquele hospital onde eu estava que pudesse atender um casal surdo. Então, Sim, olha só que situação difícil, né? Então, são coisas do dia a dia. Então, é importante toda a parte técnica que nós vamos abordar aqui, mas também vamos abordar agora também a problemática que a nossa sociedade, né, que o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, vê no dia a dia e como que ele pode lidar com isso. E também como que as políticas públicas estão sendo criadas, estão sendo efetivadas. Então, vamos lá. O que eu quero perguntar para ti é exatamente isso. Quais os problemas, né? Depois nós vamos falar sobre a questão dos intérpretes e tal, mas qual o problema que você vê hoje e que a comunidade surda tem enfrentado de fato, efetivamente, no dia a dia na sociedade? certo. Posso só concluir então a questão de que o surdo não é mudo? Perfeito. Pode? Então tá. Para começar, que existe uma bandeira da comunidade surda que é surdo tem voz. E quando eles dizem surdo tem voz, eles dizem em dois viés. Primeiro, eles têm oralização. Ah, se você pedir para o surdo fazer a maioria vai fazer. De alguma forma vai emitir algum som. Pode não ser um som claro, como uma vogal, pode ser um. Mas ele tem voz. Isso tem fonética, fonologia. Eles conseguem emitir algum som. Se estamos falando de voz, então eles têm emissão de som. E segundo que, por que que surdo não é mudo? Por que que o surdo tem voz? Porque a Libras é a voz deles. Então o surdo ele pensa, vamos colocar aqui num termo meio estranho, mas normal. Surdo sente normal, entendeu? O surdo faz tudo que um ouvinte faz. São super inteligentes, são dotados de muitas habilidades, de talentos, e eles têm uma forma de se expressar que sim é única deles, que ajuda eles com essa falta de audição, ajuda eles a se expressarem melhor do que se fosse apenas pela língua escrita, que eles usam a nossa língua portuguesa escrita. Então, o surdo tem voz sim, e a voz deles é a Libras, é a mão, é a expressão do rosto, é a língua que eles têm, que é só deles, certo? Então, o surdo tem voz, por isso que a gente não pode falar mudo, mudinho, surdo, mudo. Bom, sobre as dificuldades que eles enfrentam, eu acho que é uma luta antiga e nós vamos levar ainda muito tempo para conseguir, que é a acessibilidade. Então, acessibilidade nas repartições públicas, como tu já mencionou, a gente sabe, podemos citar vários exemplos aqui. Nós tínhamos uma colega aqui em Piraquara mesmo, que trabalhava no Detran aqui de Piraquara, né? E ela falou que várias vezes ela atendeu surdos, ela tinha aprendido um pouquinho de Libras com a gente ali na igreja, tinha buscado informação fora também em casa. E ela disse que várias vezes ela socorreu alguns surdos. Socorreu mesmo, eu digo socorreu porque ela não é intérprete, né? Ela socorreu de forma, na limitação dela, no pouco que ela sabia Libras, ela conseguiu pegar um papel, uma caneta, escrever aquilo que ela não sabia nos sinais, e ela conseguiu fazer o atendimento dessas pessoas surdas. Algumas vezes já indo para a faculdade, na época que eu fazia faculdade, encontrei alguns amigos surdos que no ônibus pediam: você está ocupada? Você não podia ir comigo em tal lugar? Porque lá não tem intérprete, era repartição pública também, tá? Como Tribunal de Contas, de Justiça, essas coisas assim. Eu esqueci o nome, né, daquela repartição tipo CIPROC, né, que tem aqui no Paraná, eu esqueci o nome agora, me fugiu a sigla. Pediu para que eu fosse junto, porque tinha algum assunto para resolver e lá não tinha intérprete, ele já sabia disso. Infelizmente eu estava ocupada, tinha prova, não pude estar. Mas a acessibilidade ainda é o maior desafio, o maior obstáculo que eles enfrentam. Por que que tem esse desafio tão grande? Porque as pessoas não sabem Libras, não sabem. Se você não é um intérprete, uma pessoa que realmente é apaixonado por isso, que gosta disso ou faz isso profissionalmente, o restante da população não se interessa muito, né? Eu digo muito porque não é geral, né? Ainda tem uma porcentagem pequena de gente que é apaixonado por isso, que gosta, que está buscando conhecimento, mas não é uma coisa assim que se eu atravessar a rua ali, eu vou encontrar alguém que sabe falar Libras. É algo ainda bem raro, específico. Então a maior dificuldade deles é a acessibilidade. E interessante, dentro do que você colocou e até algumas conversas que nós já tivemos,
aquilo que você acabou de falar. Eu sei que parece estranho a gente usar esse termo, né? A questão do normal. Mas, infelizmente, é o que parece que algumas pessoas enxergam na pessoa surda, que parece que é Sim, anormal, né? sim, E, assim, nós temos que entender exatamente isso, que apenas a única coisa que muda eu de um colega surdo é a maneira de se comunicar, só. exato, exato. Eu falo de forma oral e ele fala através da língua brasileira de sinais. Então, como você falou, é uma língua. E É uma assim, língua. o porquê que hoje nós temos uma dificuldade, ou eles têm uma dificuldade de ser atendidos, ou têm uma dificuldade até de ser inseridos no mercado. A culpa não é deles. Por que eu não Não, posso ter um chefe surdo? Poxa, um surdo não é tão inteligente ao ponto de poder ser meu chefe? Sim, ele poderia ser meu chefe. O problema é que ele não pode ser meu chefe porque os liderados dele não vão poder entender ele. Então, esse é o grande problema. Então, eu poderia chegar numa faculdade e o professor entrar para dar aula e ser meu professor ser surdo? Sim. Mas por que ele não pode fazer isso? Porque os alunos não entenderiam ele. Então, nós mesmos estamos, pela nossa ignorância, no sentido, como você falou, de falta de informação, nós acabamos empurrando essas pessoas para a margem, empurrando essas pessoas marginalizando elas no sentido de periferia mesmo da sociedade, dizendo, não, vocês ficam naquele canto que vocês não conseguem se comunicar conosco, mas na verdade é o contrário, nós que não conseguimos nos comunicar com eles. E exatamente. por ser minoria não se torna nossa prioridade, né? Se a maioria das pessoas fossem surdas, ou seja, só se comunicassem por Libras, nós obrigatoriamente teríamos que nos forçar a aprender. Mas como nós somos maioria, nós não temos eles como uma prioridade. E nesse Exatamente. sentido, eu acho que aí está o Estado, está os governos, para forçar nós, no sentido de atender essas minorias. E nesse sentido, eu te pergunto, quais são, dentro de todos os problemas que nós temos, as políticas públicas que vêm sendo criadas para tentar resolver esse problema, para tentar nos forçar, eu, Elianai, que não vejo Libras como prioridade, para tentar me forçar a entender, a incluir essas pessoas. Quais são as políticas públicas que você vê sendo criadas e quais que você acha que funcionam, que não funcionam, quais as problemáticas, o quanto nós ainda temos para caminhar? Bom, para começar aqui, por que que nós ainda estamos tão atrás, né, nesse ponto? Porque não é um mercado, vamos assim dizer, lucrativo. Poxa, imagina se Perfeito. o governo tivesse que colocar um intérprete em cada, um só, em cada hospital público. É um funcionário a mais que ele vai ter que pagar, que não é necessariamente que ele vai trabalhar todo aquele período, porque é um surdo ou outro que vai ao hospital, certo? Porque eles realmente, como tu Perfeito. disse, são minoria. Como tu disse no comecinho, eu estava assistindo antes de entrar, são 10 milhões, 5% do Brasil. Então parece tão pequeno comparar 100% a 5%, não é? Mas são 10 milhões. Pode ser que tenha algum dia que não vai entrar nenhum surdo naquele hospital. Pode ser que tenha dia que vai entrar 10, 20, a gente não sabe. Então não é lucrativo para o governo pagar uma intérprete para ficar ali, caso apareça algum surdo, certo? Então, para começar, que não é um mercado lucrativo, não é o que vai dar retorno muito, certo? Mas mesmo assim, temos Interessante, lotado. só não cortando tu, mas interessante que eu vejo que não é só repartições públicas estatais, do governo, né? Mas sim qualquer tipo de repartição pública, mesmo serviços públicos, por exemplo, igreja, que não é responsabilidade do governo, clínicas particulares, que não são responsabilidade do governo, mas espaços públicos, que não são responsabilidade do governo, Sim, são responsabilidade privada, da privado. iniciativa privada, ou iniciativa religiosa e outros, mas que ainda faltam, né? Ainda falham nesse sentido. E uma das áreas, talvez, é isso que tu acabou de comentar. Ah, lá uma vez ou outra entra alguém. Ah, então pega aquela mocinha ali que eu sei que ela viu uns vídeos no YouTube. Então pede para ela ali que ela se dá bem desculpa o termo igual tu falou, né? Falando a linguagem agora que a gente ouve de Aham. forma preconceituosa. Ah, a menininha ali, ela atende o surdinho ali. Então, não é tratado, às vezes, seria diferente, por exemplo, se entrasse na minha loja, eu tenho uma loja, entra na minha loja, de repente alguém falando inglês. O que eu vou fazer? Opa, tem que procurar alguém aqui para falar inglês, tem que procurar alguém para falar inglês. Quem que fala inglês para atender
o É um cidadão aqui. escape. Agora, se entra alguém que, não, que é surdo, fala, ó, o mudinho entrou ali, quem que atende ele ali? Ou é capaz, infelizmente, pelo preconceito que nós temos na sociedade, de observar ele como uma pessoa que é incapacitada mental. E o que eu já vi muitas vezes isso. A pessoa olhar para o surdinho como, ah, não, sabe? Porque ele não consegue se comunicar, olha ele como inferior. É impressionante a forma com que ainda muitas pessoas no contexto social ainda tratam a comunidade surda. É, nesse sentido de é, não ser lucrativo, de ser preconceituoso e tudo mais, teve uma ocasião que eu até compartilhei no meu status no dia, fiquei bem chocada com isso, foi estranho, que a deputada não, a ministra Damares, ela colocou que ela tinha conseguido um recurso para rampas para cadeirantes. Nós estamos falando aqui de inclusão, nós estamos falando de surdo especificamente, mas a inclusão e a acessibilidade é para todos os PCDs, cegos, cadeirantes, né? Todos. E alguém comentou embaixo assim, tanto dinheiro para uma rampa, né? Que desperdício. Ele comentou que desperdício. Gente, aquilo me chocou de uma forma. Falei, gente, rampa para um cadeirante poder acessar uma repartição pública é um desperdício de dinheiro público na visão do cidadão. É por isso que daí a gente não consegue, porque nós que estamos na área, que somos minoria, e esses 5% da população, é que estamos lutando sozinhos contra uma correnteza toda. É como se fosse ali alguns banhistas contra a onda do mar, certo? Porque é toda uma correnteza contra. Então, nessa mesmo viés, né, a questão das políticas públicas que nós estamos falando, já existe uma lei de Libras, até está escrito na lei que é a segunda língua oficial do Brasil, mas ela é considerada, não foi batido o martelo ainda que o Brasil seja bilíngue. Essa lei é de 2014, se eu não me engano. Não, 2005, perdão, 2005. Olha quantos anos atrás. Existe essa lei de 2005 que considera como uma segunda língua do Brasil, mas não é oficializada. Então, infelizmente, o nosso país ainda não é bilíngue. Então, estamos a caminho, certo? Já é alguma coisa, já nos dá o direito. O surdo, assim como o cadeirante tem direito à rampa, assim como o cego tem direito também à rampa e a pisos táteis. Às vezes, falta informação para eles próprios que eles têm esse direito, mas se eles entram em uma instituição de ensino, não tem intérprete, eles podem se entrar na lei, na justiça e revogar esse intérprete para eles. Então, eles têm esse direito de revogar tanto na privada quanto na pública. Tá? Então, tanto Perfeito, na instituição privada, eles têm esse direito de solicitar um intérprete e sim, a instituição tem que dar esse intérprete para ele. perfeito. Outras questões que vêm sendo debatidas, que são coisas que já funcionam, né? Os 2% de PCDs nas empresas. Toda empresa tem que ter 2% dos seus funcionários com algum tipo de deficiência. Então, qualquer tipo também. O surdo está incluso nesses 2%. A dificuldade que a gente falou é a mesma. Por que que mesmo com esse 2% de direito deles, eles não estão tão incluídos em mercado de trabalho? Porque aquele ali que sabe um pouquinho se comunica lá com o mudinho, com o surdinho. Entendeu? Então, ó, vai lá e explica pra ele que ele tem que fazer assim, 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 assim. Não tem como ele evoluir nessa empresa, não tem como ele ter um incentivo de estudo, não tem como ele ser promovido, porque não dá uma atenção devida a ele como se ele pudesse fazer aquilo, entendeu? Perfeito. É o que dá para pôr para ele fazer. Então, assim, vamos E aí colocar vai ele ali no fim da esteira, no fim né, me ajuda aí com o da linha palavreado de que eu esqueci. produção, da Isso, no linha de fim da linha de produção. produção, bota ele lá no fim da linha de produção, ele precisa desse dinheiro mesmo, então ele vai aprender a fazer aquilo, ele vai ficar. Nós temos um amigo que tentou várias empresas e não conseguiu. Ele foi colocado para reposição de supermercado e as pessoas batiam nele e diziam: quanto tá o arroz? E ele, e as pessoas, quanto tá o arroz? E ele, as pessoas pegavam e ignoravam ele e saiu com cara de essa pessoa não tá me respondendo, ele só queria dizer, eu não escuto, não é pra gritar, eu não escuto, não tô te entendendo. E as pessoas, isso também é uma coisa que a gente pode falar mais adiante, né? Se eu não sei Libras, como que eu posso me comunicar com um surdo enquanto eu aprendo, né? Não precisa Show. gritar, não precisa gritar o surdo, não precisa que você grite com ele, você pode falar normalmente, como eu estou falando aqui com o Elenai,
A única coisa que você precisa é desobstruir o seu rosto, falar de frente para ele. Se você é uma pessoa que fala muito rápido, como eu tenho o costume de falar muito rápido, às vezes até minha mãe e meu pai me chamam a atenção porque eu falo muito rápido, só dá uma regulada ali no speed, tá? Fala um pouco mais devagar, porque a maioria, não todos, a maioria dos surdos tem leitura labial. Então, eles vão pegar todas as vogais e consoantes que você está dizendo e vão te entender. Então, se você tem um surdo na sua empresa e você não sabe Libras, chega nele e diz oi, oi, ele vai entender, certo? Perfeito. Não sei Libras. Fala, não precisa falar não sei Libras, não sei Libras. E ele vai te explicar, vai conversando com você da forma como ele puder. De repente ele não vai conseguir. Tem alguns surdos, inclusive isso é importante também, que são oralizados, tá? Por diversos fatores, porque foram forçados, porque foram ensinados, porque perderam a audição depois de adulto, então continuam com oralização. Então, às vezes, a comunicação funciona bem assim. Você fala, ele te responde por voz. Senão, ele vai te responder por papel ou por linguagem. Vai te dar Sim. um gesto, sim, não. Ele vai te expressar de alguma forma que, beleza, entendi, que não é bem um sinal e sim uma linguagem, uma expressão ali na hora. Então, dá para se comunicar, né? Bastante com ele, mesmo sem saber Libras. Políticas Deixa eu, públicas. deixa eu Fala. aproveitar esse gancho. Enquanto eu bebo uma Todos aguinha. nós que, todos nós que não sabemos o inglês, a primeira frase que fala assim, ó, você tem que aprender a falar a seguinte frase. I don't speak English. Né? Chega alguém querendo falar inglês comigo, eu já chego e falo, I don't speak English. I speak português. Entende? Então a pessoa já entendeu, opa, não adianta eu avançar. Vamos fazer o seguinte, já Certo. que nós estamos conversando há 40 minutos e tu não ensinou nenhum sinal pra gente ainda, se eu que não sei Libras, alguém chega tentando conversar comigo em Libras, alguém surdo, qual seria o sinal que eu poderia fazer para ele? Qual seria a maneira que eu conversar com ele de dizer assim, eu não sei falar Libras? Ou eu não Certo. sei. Então, pode terminar. Isso seria, né? Eu não sei a língua Libras, ou eu não sei me comunicar em Libras. Como que eu poderia falar para ele dessa forma, como se fosse um I know speak English para alguém que estivesse falando inglês comigo? Ok. Então, I don't speak English em Libras seria. Vou ensinar dois sinais, bem tranquilos, bem fáceis. O primeiro dele é Libras, certo? Sinal de Libras, Perfeito. como que é? Existem diversas formas, mas a que a gente mais usa é as duas mãos espalmadas, uma de frente para a outra, certo? E a gente vai fazer um movimento circular assim, ó. Perfeito. Isso, Assim. tá? Isso. Isso. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, tá? Como eu disse, existem várias formas. Inclusive, tem algumas pessoas que usam a mão aberta aqui e faz assim também, tá? Então, inclusive, a Libras tem umas regionalidades, né? Então, vamos fazer assim, ó. Certo? Eles vão entender. Uhum. Libras, não sei. Não sei. Ok? Não Ok. sei. Dá pra fazer um nãozinho com a cabeça junto. Libras, não sei. Então é bem simples, bem fácil, dois sinais apenas, e aí ele vai entender que Ótimo. você não sabe Libras. Maravilha. Então, se chegar alguém tentando comunicar comigo em Libras, eu já. Perfeito. Seria um I know speak English. Seria. Ótimo. Mas seria muito bom nós todos aprendermos, né, Nara? A gente Com vai ver um certeza. pouquinho para frente que às vezes a gente joga muito a culpa nos estabelecimentos públicos e nos estabelecimentos de iniciativa privada, tudo, mas é nossa responsabilidade também, como população, saber nos comunicar com nossos irmãos, né? Pessoas que são cidadãos, são concidadãos conosco, que estão no dia a dia batalhando com as mesmas lutas que nós temos, porém com muito mais dificuldade, porque tem que remar no sentido da comunicação, né? Então, se nós temos as nossas dificuldades no dia a dia, imagine alguém que tem as mesmas dificuldades que nós, que teria as mesmas dificuldades que nós, no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, e assim por diante, mas agora também tem a dificuldade da comunicação. Fala uma língua que as outras pessoas não entendem. Então, eu Sim. queria aproveitar no sentido, já nesse sentido, do trabalho, indo mais para o sentido pessoal agora, do trabalho que você fez. Você é formado, já falei na introdução, em letras português, inglês e literatura pela UTF-PR, e o teu TCC, ele foi exatamente nesse sentido.
Queria que tu falasse um pouco sobre o teu TCC, sobre o que tu abordou, de forma até resumida, para a gente já caminhar para a finalização da nossa entrevista, e quais são os problemas que você encontrou, onde você encontrou, e para contextualizar um pouquinho até para que quem está ouvindo a gente entenda o tamanho da complexidade e o tamanho do mar, como tu disse, que nós ainda temos que remar. Certo. Então, assim, para a gente introduzir meu TCC, é importante a gente entender que, segundo as políticas públicas que a gente tem, o surdo tem direito a entrar numa escola regular. O que seria uma escola regular? Que não é uma escola específica para surdos, não é uma PAI, por exemplo, e nem uma escola de surdos, como nós temos em Curitiba, temos 2 institutos para surdos. Então lá é tudo em Libras, tudo pensado para eles. Então, o surdo tem esse direito de estudar numa escola regular. Não, eu quero entrar num colégio municipal da minha cidade, é ali que eu quero estudar e tem esse direito. E aí a escola tem que oferecer o intérprete para ele, pública ou privada. Eu até queria comentar que essa semana saiu uma notícia que Curitiba assinou um projeto de lei que Curitiba agora vai ser bilíngue. Então, Olha que interessante. pelo andar da carruagem, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que Curitiba agora oficializou a Libras como o segundo idioma oficial de Curitiba. Então, se realmente esse projeto já está tudo, né, protocolado, tudo certinho, a gente está Legal. aí com um avanço gigantesco para a nossa comunidade. E falando então, né, no direito que o surdo tem de estudar numa escola regular, ok. O surdo então tem direito de estudar numa escola regular. Como será que se dá esse processo, esse ensino para o surdo? A gente entra na escola para ser alfabetizado, certo? Perfeito. Claro. Alguns, como nós três, já entrou na escola, sabia fazer alguma continha, já sabia fazer nome. Entramos na primeira série já pronto para a segunda série, vamos dizer assim, né? A mãe ensinou bastante coisa para a gente antes de entrar na escola. Mas a nossa mãe, desde que nós nascemos, ela fala o nosso idioma, certo? Então, mamãe, papai, vovó, quer tetê, quer mamar, quer iogurte. Por mais que a gente fale aquele balbuciado, quando é vez, né? Gugute, quer gugute, mas a criança tá entendendo que aquele negócio ali é uma coisa diferente da mamadeira que ele toma. É mamar e gugute. Mamar e gugute. Depois vai ter mamadeira e iogurte. O surdo chega na escola já bem mais raso do que um ouvinte, porque se os pais dele não são surdos e se os pais dele não têm o conhecimento da Libras, eles não conseguem fazer essa brincadeira no idioma com a criança. Mamar o gugude. É só comer aqui, meu filho. Meu filho tá com fome, preciso dar comida para ele, certo? Ele vai falar em português, mamar neném, e neném vai ficar, certo? É comida que a minha mãe tá me dando, porque é comida, já comi aquilo ali, é comida, me fez bem. Agora, o que que é aquilo ali? Eu não sei se é café, se é água, se é leite, se é iogurte, se é Yakult, se é refri. Só sei que é diferente. Sei que aquilo ali tem uma cor diferente, tem uma textura diferente do que eu tomei de manhã, certo? Mas ele não sabe o que que é. Então, acho que é um ponto interessante também, de a gente já vai abordar mais pra frente, como lidar com o surdo, né? Então, só pra gente introduzir que a dificuldade de um surdo numa escola regular, numa universidade regular, a dificuldade do surdo, no geral, na sua vivência, é que o mundo foi feito, foi criado para ouvintes. O mundo foi pensado para ouvintes. Então, o que que eu fiz? Meu TCC aqui deu bem grande, já mostrei numa outra live aqui, né? Ele é grande assim porque tem muitas imagens, né? Mas tem bastante texto também. O que que acontece? O surdo, ele ele entra na escola e ele vai ler um texto. Vamos pegar esse aqui. Peguei um que eu abri aqui, tá bom? A arara azul grande é o maior animal da família dos papagaios e periquitos, e chega a ter 1 metro do bico à ponta da cauda. As aves dessa espécie vivem no Pantanal, na região centro-oeste. Elas são caçadas para ser vendidas como bichos de estimação e para retirada das penas. Ah, das penas. O que que é pena, professor? O que que são penas? Esse bicho ele foi julgado e ele está cumprindo pena e daí vai retirar as penas dele? Tava na prisão, como é que... Retirada das penas, as penas... Alguém tinha dó dele e daí a dó acabou?
que são penas? Certo? Vamos ver um outro Perfeito. exemplo. A gente sabe, quando entra na escola, que toda ave quase, né, tem penas, que são o quê? Como se fosse o pelo do animal. Né? Alguns bichos têm pelo, outros têm penas. Nós talvez entramos na escola sabendo que existe uma diferença de palavra, de sentido, de significado para a palavra penas. Ah, nas regiões Nordeste e Norte e o Amazônico, de 300 quilos, que vive na bacia do Rio Amazonas. Aquela que a minha mãe usa para colocar carne de molho no dia. Ou aquela que a minha mãe bota as toalhas de molho lá na. Professor, o que é O que é bacia? bacia? O que é bacia? Qual bacia que está usando aqui? Né? A criança vai Ou achar de seja, repente, se por ou seja, acaso no ela fala. caso, no caso, tu encontrou no livro didático que para uma escola, né, em que era para receber ouvintes e não ouvintes, palavras que seriam polissêmicas, né? Exatamente. Várias Polissêmicas, palavras que palavras têm penas, mais de a um pena do significado. animal ou a pena do condenado? A bacia da Amazônia ou a bacia da minha mãe? Do que nós estamos falando? Né? Então você encontrou, ou seja, a criança ela tem o direito de ir para a escola, mas no final das contas, algumas ferramentas que são usadas algumas ferramentas pedagógicas são usadas, não são compatíveis com o aprendizado, para o aprendizado dela, é isso? Exatamente. Por exemplo, esse outro exemplo que eu encontro aqui. Ah, nós, vamos assim dizer, nós somos cristãos, então a nossa mãe nos alfabetizou com a Bíblia. Nós tínhamos um livrão bem grandão com vários desenhos e historinhas bíblicas. Então a mãe, enquanto o pai estava trabalhando, fazia aquela pipocada. A gente sentava com ela na cama deles e ela lia histórias bíblicas pra gente, com os desenhos infantis, livros infantis. Então nós tínhamos já uma certa malandragem para um pouco de ironia, porque a gente também lia gibi depois, um pouco de conhecimento semântico, né, que você falou, de significado das palavras. Mas e um surdo? Será que o pai e a mãe senta pra ele e conta essas historinhas também? Folclóricas, por exemplo, que é a nossa cultura, certo? Nossos contos, nossas fábulas, né? Educação infantil, fábulas. A lebre e a tartaruga. Vou resumir, vou direto para a parte. A lebre caiu na gargalhada. Gente, a lebre caiu. A lebre caiu ou não caiu? Porque cair para mim é cair. Tô andando aqui, puf, caiu na gargalhada, caiu, não, ele riu muito, riu tanto, aquela risada Perfeito. exorbitante. De repente, pode ser que ele tenha caído mesmo de costas, como às vezes alguns desenhos mostram, né? A carinha tá em pé, rindo, daqui a pouco, de costas no chão. Será que o surdo tem esse conhecimento? Será que ele tem essa malandragem da ironia? Geralmente não Perfeito. tem, porque é na escola que a gente aprende um pouco disso. É na escola que a gente tem alfabetização e letramento. Perfeito. Ô, Nara, eu acho muito interessante, e a gente tem 5 minutos para terminar, mas achei legal, tu pegou um TCC de um curso que não necessariamente tinha a ver com isso, com inclusão social. Podia fazer qualquer coisa sobre letras, inglês, sobre português, Literatura. sobre literatura, e você fez isso. E eu acho que quem é ouvinte e estuda Libras, eu acho algo muito altruísta, muito empático, vamos assim dizer, que é se colocar no lugar de uma minoria que não. Eu, por exemplo, eu vou ser sinceríssimo aqui. Eu falo pouquíssimo Libras, falo algum sinal ou outro agora, principalmente agora eu vou usar para tudo. Não sei Libras, nem vou enrolar quem não é ouvinte, porque. Mas eu não tenho dificuldade no meu dia a dia, mesmo não sabendo. Então, eu aprender Libras é algo muito altruísta. E o altruísmo é uma das características principais para nós encontrarmos nosso propósito de vida. Então, dentro disso, dentro de altruísmo, dentro de aprender Libras, dentro de propósito, tu entende que um propósito teu aprender algo em busca de minorias e a tua palavra final nesse sentido também como experiência própria para aconselhando pessoas, olha, aprendam Libras. Pode ser que você não entre no mercado de trabalho para ser uma intérprete, pode ser que você não entre no mercado de trabalho para ganhar dinheiro com isso, pode ser que você não seja uma professora de Libras, pode ser que não, mas você vai fazer um bem para uma outra pessoa, você vai fazer com que pessoas se comuniquem e possam crescer na sociedade juntamente conosco. Qual que seria a tua palavra final, baseada em tudo isso, esse bolo que eu fiz, jogando essa bomba para ti no final agora, propósito, Libras, altruísmo, empatia, o que tudo isso tem a ver para ti e como tu pode nos aconselhar a aprender Libras?
Certo. Eu até me emociono, eu tô com os olhos marejados aqui de falar nisso, porque tu conhece a minha história, né? Você é meu irmão, conviveu comigo aí dentro de casa há uns 26, Isso. 27 anos de idade. Inclusive, isso é uma parte importante do seu currículo, inclusive. Vou pôr no meu currículo. Nai Córdoba, meu irmão, irmã da Nai Córdoba, né? Você é contratado em qualquer lugar, as Brincadeira, portas. brincadeira. Então, quando que eu aprendi Libras, né? Quando que eu comecei, vamos assim dizer? Eu comecei com 12, 13 anos, bem jovem, né? Se a gente for fazer uma conta aí, já tem seus 15, 16 anos que eu tenho aprendido Libras, não canso de aprender, não sei tudo, tenho muito ainda para aprender, mas eu aprendi como? O altruísmo, eu acredito que é uma coisa que a gente pode aprender. A empatia é uma coisa que a gente pode aprender. Algumas pessoas já são assim empáticas e outras aprendem. Com quem que eu aprendi? Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Certo? A mãe foi uma pessoa sempre muito altruísta, que ouvia os outros, que aconselhava os outros, que se colocava no lugar do outro, na dor do outro. E quem que me apresentou Libras? Ninguém menos que meu pai. Ah, então teu pai sabe Libras? Tanto quanto meu irmão, certo? Como então que o seu pai te apresentou Libras? Meu pai trabalhava, sempre trabalhou em metalúrgica, né? A profissão dele, metalúrgico. E, como eu disse, nas empresas já tem há muito tempo esses 2% de direito dos PCDs. E PCDs é pessoa com deficiência, né? Uma sigla. Hum. E ele trouxe para casa um papelzinho bem pequenininho onde continha os principais cumprimentos. Oi, boa tarde, boa noite, tudo bem? O alfabeto e os números. E ele chegou e mostrou, falou, olha isso, Narinha, que legal. Isso aqui é uma língua para quem não escuta. E ele me apresentou e eu olhei, eu aprendi aqueles sinais rapidinhos. E a gente começou a brincar com aqueles sinais ali. Meu pai viu que eu tive um interesse e ele foi atrás da pessoa que entregou aquele papel para ele na empresa. Ele emprestou um livro que eu tenho até hoje aqui. Vou mostrar para vocês, gente, que isso aqui é uma relíquia minha. Não perco nunca. Ele me trouxe emprestado um livro de Libras. Nós tiramos xerox. E aí eu fiquei para mim e fui pegando os sinais, fui aprendendo de pouquinho em pouquinho, folheando. É um livrinho pequenininho, não é grande, tem umas, no máximo 30 páginas, eu acredito. Fui folheando e fui aprendendo sozinha. Depois fui vendo vídeos na internet, fui me interessando por interpretações, por sinais referentes à Bíblia, né? Porque nós estávamos na igreja, queria aprender como é que falava Deus abençoe, Jesus te ama, sinais da Bíblia. E aí, então, quando eu entrei na faculdade, meu propósito era ser psicopedagoga, que é o que eu sou hoje, né? Tenho a pós-graduação em psicopedagogia, assim como você, né? Eu acho importante as pessoas saberem que você é psicopedagogo também. E a minha intenção era essa, ser psicopedagoga. E eu nunca parei para pensar como a ferramenta que eu tinha na minha mão era tão pesada, era tão grande, sabe? E eu digo pesado e grande não como um fardo, eu digo como uma responsabilidade, como tu disse, como um propósito. E Importância. de importância, exatamente. E na faculdade eu tive sim aulas de Libras, né, básico 1 e 2, mas eu não aprendi quase nada, porque eu já sabia quase tudo que estava ali, já tinha estudado sozinha, né? E hoje faço sim uma pós-graduação para intérprete, termino daqui uns 2 ou 3 meses. Vou ser pós-graduada em intérprete tradutora de Libras. E quando a gente para pensar que a gente não tem um parente surdo, né? Às vezes eu paro para pensar, mas e a gente não tinha nem amigos, eu não tinha com quem treinar Libras. Eu não tinha um amigo surdo que eu treinasse Libras para poder aprender mais ou para poder treinar, para poder fazer algo por ele. Eu nunca tive nenhum amigo, a gente não tem parente nenhum, nem vizinhos. E chegou um certo momento que nós estávamos ali no culto e chegou um rapaz surdo, que é o que nós temos até hoje ali na igreja. E conversa vai, conversa vem, e eu sabia bem menos naquela época, eu aprendi muito, né? Porque é um intercâmbio que a gente faz, né? Para aprender o idioma, você tem que mergulhar, né? No dia a dia, nas situações, aí você aprende muito mais. E um dia eu contando para ele, eu falei para ele sobre Estevão, que é o nome dele, na Bíblia. E ele fez assim para mim e apontou para mim, tipo, você tá blefando, né? Eu disse, não, Estevão, o seu nome tem na Bíblia. E ele Estevão escreveu o nome dele. Eu falei, sim, você não conhece? Não, não conheço. Não aqui expondo a pessoa nem a família,
mas a família, infelizmente, desconhece a Libras, então não tem tanto contato com ele. Naquele momento eu percebi que ele não conhecia a história que o nome dele tinha na Bíblia. E quando eu contei para ele, ele ficou com os olhos brilhando para mim, tipo, uau, meu nome tem na Bíblia. Né? E eu contei toda a história para ele, e ele falou: Nossa, achei muito legal, eu não sabia, eu não conhecia. Aquele dia eu entendi que a Libras talvez nunca fosse chegar a ser um profissionalismo meu, talvez eu nunca fosse ganhar dinheiro com isso, mas que era o meu propósito de vida. Eu estava levando uma informação para ele que ele não conhecia, no idioma dele. Eu não precisei que ele chegasse para mim e perguntasse, me explica isso. Eu dei, era como se fosse um presente, sabe? É algo tão bobo, tão simples, né? E eu contei para ele aquela história, ele ficou tão feliz. E hoje eu penso assim: eu tenho o meu canal no YouTube, que minha família muito me indicou, me incentivou, né? Tu foi uma das pessoas que me incentivou muito a abrir o meu canal no YouTube. Eu coloco lá alguns hinos de interpretação e eu faço com o meu coração queimando de felicidade. Eu tenho 30, 40 visualizações, mas se tiver um ou dois surdos ali no meio que estão assistindo, é o meu propósito de vida. Levar para eles o amor de Deus, principalmente no idioma deles. Porque eles são muito escanteados. Se você for pesquisar e for ver, a maioria deles tem um histórico de usuário de drogas, de álcool, infelizmente de prostituição, porque eles estão em busca de um propósito na vida deles. Eles estão em busca de alguém que entenda eles, que compreenda eles. Eles acabam sendo marginalizados e acabam caindo, infelizmente, no submundo das drogas, da prostituição, do álcool. Estão à margem. Tem muitos deles que são moradores de rua, que estão em situação muito precária mesmo. São raros os que conseguem permanecer numa vida, vamos assim dizer, uma vida certinha, uma vida reta, uma vida justa, sem se envolver com coisas erradas, porque eles não se sentem compreendidos, eles não conseguem se expressar com ninguém, porque ninguém entende o que eles estão falando, ninguém consegue responder o que eles precisam. Então, eu acho que meu propósito de vida nesse sentido é exatamente esse, sabe? É eu poder chegar neles e falar: eu não tenho motivo nenhum para estar falando com você aqui na sua língua, mas eu me dispus a isso porque eu amo você, eu amo sua alma, eu amo sua deficiência, vamos assim dizer. O idioma que você tem de nascença é a língua materna deles, a língua natural é linda, é maravilhosa. Então, vem cá, vamos conversar. Você precisa de alguém para conversar, vamos conversar em Libras. E é muito legal. Tive várias experiências já de eu estar no ônibus, em algum lugar assim, e ter duas pessoas conversando e contando uma piada um para o outro, e eu entender, eu dar risada, e eles ficariam assim assustados e eu, desculpa, desculpa, eu ouvi a conversa e eles, ela sabe Libras, oh meu Deus, ela sabe Libras. Eles ficam tipo, e vêm conversar, crianças, né, brincando. E eu, teve uma vez que um menininho tava brincando e ia jogar uma mochilinha da irmã pela janela e fez, não pode, eu brinquei com ele parou, ele congelou, ele ficou assim com o olhar brilhando pra mim e ele não conseguia fazer mais nada sem olhar pra mim, dar aquele sorrisão. E na hora que eu disse, mas ele deu aquele tchauzão e me apresentou o sinal dele. Sabe aquela coisa assim que você fala, meu Deus, ele parece que veio de um outro mundo agora, caiu aqui e alguém entende ele, sabe? Então, é um, é algo assim que é difícil de explicar a emoção que a gente sente quando faz isso, porque é como se você trouxesse aquela pessoa para a realidade. Ela tá dentro de uma bolha e você vai lá e estoura aquela bolha, ela vem para a realidade e fala, meu Deus, tem mundo aqui fora, sabe? É como se fosse isso. Nara, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que pessoas que às vezes estão marginalizadas, elas têm qualidades que nós não vemos porque elas estão marginalizadas. Elas têm problemas que nós não vemos porque elas estão marginalizadas. E que às vezes, tu falando, é capaz de a gente pensar, não, capaz, eu nunca vi um surdo usando droga. Eu falei, mas peraí, mas quando é que eu vi um? Quando é que eu dei atenção para um? Muito menos um. Então, assim, sabe, são coisas que são tão à margem que nós não vemos. Mas muito obrigado por trazer isso pra gente. A gente precisa encerrar a live, é uma pena, né? Porque nós gostaríamos de te ouvir muito e muito ainda, mas eu acho que seria muito interessante. Vamos colocar até uma pergunta aqui. A Laís, ela colocou assim: os responsáveis por uma criança surda podem se negar que ela aprenda Libras? Uma pergunta. Certo, é uma pergunta muito interessante. Vamos responder com o maior carinho. Por quê? Antigamente, sim, poderia. Hoje em dia, Libras é um direito do surdo e a família
ela não tem o direito de negar isso para uma criança, certo? Se ela é surda, hoje em dia não existe mais o método obrigatório de oralização, que força demais o surdo, não é saudável. Até estava com essa frase na cabeça enquanto você falava. Libras é saúde, é qualidade Perfeito. de vida para o surdo. Isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Assim como a gente fala, beber água é saúde, sabe? Dormir 8, 10 horas por dia é saúde. Libras é saúde para um surdo. É qualidade de vida, é qualidade mental. É, não, a família não pode negar que um surdo aprenda Libras. Essa criança pode, sim, passar algum tempo negligenciada, mas assim que ela for adulta, ela pode, inclusive, entrar na justiça e recorrer a alguns direitos que ela tenha perdido enquanto essa família negava esses direitos a ela. Maravilha. É direito. Muito bem. Até a Larissa também, Larissa Lacour, colocou, bom seria se as escolas ensinassem Libras. Né? Tu até comentou sobre a questão das políticas públicas, né, hoje em dia, Exato. que Uhum. são obrigatórias nas escolas, mas que infelizmente às vezes acabam não tendo também uma efetivação prática dessa política pública. É. Narinha, muito Essa é uma obrigado. delas. Deixa eu só concluir que Claro, por favor, por favor. essa política pública ainda não está sendo abordada com seriedade. As escolas não têm ensino. E eu tenho um aluno de Libras, né, que eu abri meu curso recentemente, não abri abrangente ainda, mas estou aos pouquinhos conseguindo alguns alunos, assim, devagar, encaixando nos meus horários. E eu perguntei para eles, fulanos, são dois, por que vocês querem aprender Libras? E aí o menininho olhou para mim e falou assim, professora, eu moro no Brasil. Meu pai queria que eu aprendesse inglês. E eu falei para ele, professor, pai, eu acho que a possibilidade de eu encontrar um surdo no Brasil é maior do que encontrar alguém que fala inglês. Gente, ele Olha tem a 12 cabeça. anos. Ele tem 12 anos, eu quase abracei ele. Eu só não abracei porque nós estamos em distanciamento. Eu falei, menino, você fez o meu dia, meu mês, meu ano. Você não faz ideia como você Perfeito, deixou o prof feliz. Exatamente essa é a ideia. Tudo bem, nós precisamos de pessoas que atendam os gringos. Não estou aqui de jeito nenhum desmerecendo, eu falo inglês, sou professora de inglês. Mas, gente, Libras pode ser o seu vizinho, entende? perfeito, Libras pode ser um primo seu. Você pode precisar atender alguém onde você trabalha. Libras é brasileiro, então vamos aprender Libras. perfeito. E para aprender Libras, já vou fazer aqui um jabá, né? Vai. Nara Córdova Oficial, o Instagram da Nara. Gente, assim que acabar a live, já vai lá, segue Nara Córdova Oficial. Tem o YouTube também, Nara Córdova Oficial. No YouTube tem as traduções, as interpretações, né, das músicas. Uhum. Também tem, e no Nara Córdova Oficial, todo dia tem uma aula, um sinal novo. Gente, é maravilhoso. Aprenda, eu acho que vale muito a pena para exatamente fazer isso, né? Tornar o meu dia fica feliz, claro, quando eu faço o bem para alguém. Mas imagina uma pessoa que recebeu o bem, como você falou, estava numa bolha achando que só podia conversar com aquela pessoa, de repente alguém vem, estoura aquela bolha e fala, não, vem aqui para fora. Tem gente que te entende, tem gente que pode conversar com você também. Você é bem-vindo do lado de fora dessa bolha também. Narinha, muito obrigado. Queremos te ouvir muito mais tempo aqui, mas foi, acho que um momento muito prazeroso e vamos marcar outras vezes também para fazer essas entrevistas, que eu acho que a galera gosta muito. Então, Nara Córdova Oficial, né? É isso aí. Eu que agradeço pelo espaço, como eu disse, é sempre um prazer falar sobre isso. É sim ainda um assunto pouco, né, elaborado, pouco comentado, então sempre que a gente tem oportunidade, a gente está colocando mais uma sementinha, regando um pouco mais essa plantinha, que eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer crescer e vai prosperar. Eu que agradeço. Maravilha. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima. I love you.